Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a prática do perdão. O texto bíblico escolhido para nossa meditação encontra-se em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz assim a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, no dia de hoje, muitas são as pessoas que passam por grandes dificuldades, brigas, guerras, separações conjugais, mágoas, etc, etc. Tudo isso por falta do perdão. O perdão existe, queridos, porque todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Sem ele, dificilmente poderia haver relações humanas saudáveis. Mas apesar de ser tão importante, o perdão ainda representa uma grande dificuldade, principalmente para aqueles que tentam moldar o perdão às suas próprias convicções e não àquilo que Deus nos orienta em sua palavra. Daí a necessidade de conhecermos as verdades bíblicas sobre o perdão, que certamente nos direcionarão, mas também incomodarão bastante aqueles que têm suas próprias convicções. O perdão, querido ouvinte, é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que o arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Ele, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Essa é uma pergunta. Se Deus nos perdoou e se nós queremos ser parecidos com Ele, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoarmos, queridos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso sangue, no nosso coração. Vejamos algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Primeiro, o perdão não é facultativo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4 o seguinte: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido,
perdoa-lhe. É a palavra de Deus, queridos. Não podemos fugir dessa verdade. É a palavra de Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, é muito comum escolhermos aquilo que perdoamos baseados em nosso julgamento daquilo que é perdoável ou não para nós. É comum pensarmos, por exemplo, que se alguém errar mais de uma vez conosco, então não merece nosso perdão. Aí montamos nossa escala de valores e damos ou não o perdão quando acharmos que devemos. Mas a verdade bíblica mostra que perdoar não é algo facultativo. Perdoar é uma obrigação, é um mandamento. Logo, devemos perdoar, perdoar e perdoar. E você, querido ouvinte, você usa a prática de perdoar? Você usa a prática de perdoar, querido? Cuidado! O perdão é uma obrigação de todos nós. Segundo, o perdão não se apoia apenas em sentimento. Queridos ouvintes, é muito bom quando sentimos vontade de perdoar alguém. Mas quase sempre não acontece assim. Se focarmos no que sentimos, geralmente acharemos em nosso coração somente ira, raiva, desejo de vingança e outros sentimentos poucos nobres. Daí a palavra de Deus nos mostra a grande verdade de que perdoar é fruto da razão e não da emoção. O sentimento pode estar envolvido no perdão, mas não existindo o sentimento favorável ao perdão, a razão deve prevalecer. Quando Pedro se aproxima de Jesus, buscando testar o limite do perdão, Jesus o surpreende. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro argumenta o seguinte: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se 7 vezes já achamos demais, não é, querido ouvinte? Ainda mais 70 vezes 7. Isso quer dizer, queridos, que não existe limite para perdoar. Não existe limite para perdoar. Queridos ouvintes, só conseguimos cumprir a ordem de Jesus baseado no desejo racional de perdoar e agradar a Deus. Se nos basearmos nos sentimentos, perdoar 7 vezes já é muito para nós. Imagine então 70 vezes 7. Querido ouvinte,
E você? Você tem utilizado a prática de perdoar? Pense nisso, querido. Pense nisso. Terceiro, o perdão não pode ser fingido. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, fingir que perdoa é um artifício que muitos usam nos dias de hoje. Afinal, facilita muito as coisas. Mas a verdade bíblica que precisamos conhecer é que Deus quer perdão genuíno vindo do nosso coração. Em Mateus capítulo 18, versículo 35, Jesus disse: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui Jesus quis dizer, se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. A parábola que Jesus contou fala de alguém que recebeu um grande perdão, mas quando chegou a sua vez de exercitar o perdão, não perdoou, evidenciando um coração ingrato e egoísta. Queridos, quem recebe perdão e não perdoa é um egoísta, é um ingrato, é um mal agradecido. Daí Jesus dizer e frisar que devemos perdoar do íntimo, isto é, de dentro do coração. Perdão, meus queridos, precisa ser algo que ecoa partindo da nossa razão e passa por todo o nosso ser. Isso não significa que as feridas provocadas pelo agressor se curam imediatamente. Significa que a decisão de perdoar deve ser verdadeira. Nós devemos perdoar do íntimo do nosso coração. E você, querido ouvinte? Você tem perdoado de coração ou de boca para fora? Existe um ditado muito correto, que muitos perdoam somente de boca para fora. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus quer um perdão genuíno. E perdão genuíno, queridos, é aquele que vem do nosso coração. Perdão de boca para fora não tem valor nenhum. Deus sabe, Deus conhece quando nós falamos de boca para fora. Nada disso tem valor para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Deus esquadrinha as nossas mentes e os nossos corações. Não tem como fugir dessa verdade. Quarto, perdoar não é esquecer. Queridos ouvintes, vimos aqui que muitos não perdoam porque acreditam que o fato de lembrar de todo acontecimento significa que não houve o perdão. Se basearmos nossa decisão de perdoar no fato de esquecermos o ocorrido, nunca iremos perdoar. Nosso cérebro grava tudo o que ocorre conosco e grava de forma ainda mais forte na nossa memória
fatos que nos marcaram de alguma forma. Por exemplo, quando somos agredidos por alguém. Qualquer tipo de agressão, queridos. Agressão física ou emocional. Assim, é bem provável que nunca esqueçamos uma ofensa recebida. A grande libertação está em lembrar do fato e não mais imputar ao agressor a culpa. É fato que não iremos esquecer a agressão, mas iremos lembrar que nós o perdoamos. Quem perdoa lembra do fato, mas lembra também que decidiu dar o perdão. Quem perdoa lembra do fato, lembra do ocorrido, lembra da agressão, mas também lembra que decidiu dar o perdão. Isso gera paz ao coração. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34b, diz o seguinte: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que maravilha, queridos. Que maravilha é a palavra de Deus. Vou repetir. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É a palavra de Deus, querido. Interessante notar que na linguagem poética usada nesse texto, Deus diz que não lembrará mais dos pecados daquele povo. Será que Deus pode esquecer de alguma coisa? Sabemos que não. O texto nos mostra Deus não mais imputando àqueles pecadores os seus pecados confessados. São pecados confessados, queridos. Quando confessamos ao nosso Deus, a promessa é essa: Deus não lembrará mais dos nossos pecados. Mostra Deus perdoando de fato e de verdade. Esse texto mostra Deus perdoando de fato e de verdade. É assim que devemos também agir. Pense nisso, queridos. Quando perdoar, devemos perdoar. Quinto, não perdoar nos coloca numa situação terrível diante de Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, apesar de todas as verdades bíblicas sobre o perdão, é comum encontrarmos pessoas que ainda assim decidem não perdoar. Acham muito difícil cumprir as exigências de Deus. O grande problema, e falo isso com temor e tremor, é a situação que essa atitude nos coloca diante de Deus. Essa talvez, queridos, seja a mais terrível verdade sobre o perdão. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 o seguinte: porque se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É muito forte, querido, mas é verdade. Se você não perdoar, você não será perdoado. Sim, Deus não perdoa pessoas que não perdoam. Mas o que isso traz de implicações para a nossa vida? Deus não perdoa quem não perdoa. O que isso traz de implicações para a nossa vida? Pecados não perdoados em nossa vida nos separam de Deus e prejudicam a nossa comunicação com Ele, trazendo uma grande brecha para a atuação do mal em nossa vida. Queridos, o pecado nos separa de Deus. É desde o início, desde o jardim do Éden. Quando o pecado entrou no mundo, afastou, separou o homem de Deus. E isso é muito perigoso, queridos, porque o homem afastado de Deus, ele dá legalidade ao diabo para penetrar na sua vida. O homem afastado de Deus, o homem separado de Deus, ele está dando legalidade ao diabo para se infiltrar na sua vida, para se infiltrar na sua casa, para se infiltrar no seu coração. Pense nisso, queridos. Em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Esse é um dos motivos de termos tantas pessoas com doenças emocionais por causa da falta de perdão e distanciamento de Deus. A falta de perdão causa uma ferida espiritual muito grande na vida da pessoa, e a tendência é piorar com o tempo. A falta de perdão causa uma ferida espiritual muito grande na vida da pessoa, e a tendência é piorar a cada dia. E você, querido ouvinte, você tem utilizado a prática do perdão, querido? A conclusão, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, é óbvia. Temos que perdoar. É o melhor caminho a seguir. Ainda que seja um caminho difícil, perdoar é saudável para o nosso corpo, nossa mente e para o nosso espírito. Não perdoar traz doenças físicas, emocionais e espirituais. Perdoar, queridos, nos mantém mais próximos de Deus e em paz. Porém, a escolha é de cada um. Eu
não posso perdoar para o querido irmão, para o querido ouvinte. E nem tampouco o querido irmão e o querido ouvinte pode perdoar por mim. A escolha é de cada um de nós. Pense nisso, queridos. Se você ainda não tem Cristo no teu coração, este é o momento. Procure se acertar com Ele. Reconheça que Jesus é o único e eterno Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Pense nisso. Pense nisso, querido. E que Deus assim nos abençoe. Amém?